Professor, como é que eu devo começar a minha prova de concurso? Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon. Este é um canal voltado a aprender, como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje a gente vai dar dicas sensacionais que vão te ajudar muito a resolver a sua prova de concurso, como começar essa prova de concurso. E a melhor dica a gente sempre deixa no final. Então fica comigo até o final e antes eu já vou te convidar a participar de um grupo no Telegram. Lá no Telegram a gente vai conversar mais aproximado sobre dicas, coisas além do que a gente já posta nas redes sociais. É um grupo muito legal, você vai ter dicas muito boas, eu, com toda certeza vai te ajudar a melhorar o seu estudo e chegar cada vez mais perto da sua aprovação. E se você não fizer isso, saiba que outras pessoas estão lá naquele grupo e aquele grupo está ficando poderoso. Então vai lá, entra aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, entra no nosso grupo do Telegram. E agora nós vamos no vídeo, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como começar uma prova. Normalmente, quase todas as provas de português, de concurso começam pela prova de português, a não ser, obviamente, que não tenha português no seu concurso. Muitos concursos também não têm português. Mas quando tem português, português normalmente inaugura a prova. Por que isso, pessoal? Porque português é uma prova mais cansativa. Ela é uma prova que pode ser fácil, mas mesmo aquele cara que domina bem o português, a banca sabe que você domina bem o português, então ela quer te cansar, ela quer te botar textos longos, ela quer tirar teu sangue para que você perca a confiança, para que você vá mal, baixa a sua estima, e aí a motivação, etc., e você comece a ir mal no concurso. Porque se todo mundo for bem, não tem como tirar os melhores. Então, a banca quer isso de você. E ela coloca o português no início para te cansar. Então, o seguinte, comece a sua prova pela matéria que você tem mais afinidade, que você gosta mais. Gere prazer nesse início de prova. Porque normalmente se você começa com a que você vai melhor, a tendência é que você vá melhor. Porque se você está no nível de passar em concurso, é porque na matéria que você vai melhor é aquela matéria que você está pensando em quase gabaritar, em tirar 80% da prova, né? Pelo menos nessas matérias. Então você vai lá e comece por ela. Agora você pode dizer, mas professor, a matéria que eu mais gosto, eu vou lá, começo a fazer a prova e de repente eu vejo que é a prova mais difícil. E isso aconteceu comigo algumas vezes, isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque as primeiras questões que inauguram uma matéria tendem a ser mais difíceis ou mais elaboradas, né, com mais textos, do que aquelas que vão no decorrer da prova. Então a tendência do examinador, o bom examinador, aquele que quer te cravar, quer fazer pegar ratão, primeiro ele tem que te cansar. Então ele bota textos longos no início, ou então coloca uma questão bem difícil para você achar que todas vão ser assim, para você começar a achar pelo em ovo em tudo que é questão. Então ele quer isso. Então o que vai acontecer? Você tem que estar preparado para isso. Bom, eu vou começar com a prova que eu mais gosto, com a matéria que eu mais gosto. Agora, se eu for mal nas primeiras questões, eu não vou me abalar. E normalmente é na primeira, na segunda, no máximo na terceira. Aí você não vai se abalar. Você sabe que a partir da quarta questão você está em casa de novo. E aí você pode sim postular, passar em concurso público, porque você não vai deixar de passar, né? Claro que pode acontecer, mas não vão ser essas 3 questões iniciais que você errou. Até porque você pode chutar e acertar. Mas por que eu digo isso? Porque essas questões, para você que estuda e gosta dessas matérias, essas questões estavam difíceis, imagina para o resto do pessoal. Então saiba que essas questões não tendem a definir o seu certame. O que vai tender a definir o seu certame é aquele pega-ratãozinho que você vai cair, é aquela questão fácil que você não acertou porque ficou distraído no momento. Essas sim você deve se preocupar, e não com essas difíceis. Então fique tranquilo quanto a isso. Então primeiramente saiba que o português está ali no início para te cansar.
pule o português e vá para a questão que você tem mais, a prova que você tem mais afinidade, que você gosta mais. Aí você vai perguntar, e professor, e se eu gosto mais de português, ou melhor, se eu me sinto muito melhor em português, se português é minha melhor matéria, aí você comece pelo português, mas não leia os textos antes das provas. Por quê? Porque a maioria das questões, elas não envolvem a interpretação do texto em si. A maioria das questões, vou repetir, a maioria das questões não envolve a interpretação do texto em si. Por quê? Porque eles colocam lá questões de ortografia, questões de concordância nominal e verbal, que você se utiliza do texto para acertar. Então, nessas questões, você vai ler apenas a frase que você precisa para acertar a questão. Você vai ler apenas o parágrafo que você precisa para acertar a questão, e não o texto em si. Isso vai fazer com que você não perca tempo no início lendo o texto, e isso vai fazer com que, ao longo da prova, você já tenha dicas para quando chegar aquela questão realmente de interpretação de texto, porque essa vai ter. Normalmente vai ter, com toda certeza. Então, eu pularia essa questão de interpretação fria do texto, e muitas vezes a interpretação é de um parágrafo, mas enfim, eu pularia essa, fazer as outras questões que eu posso fazer, que envolvam ortografia, concordância, etc., que você precisa do texto para manusear o texto, para resolver, e aí depois você já tem uma noção do texto, e aí você já tem mais habilidades, mais condições de ler esse texto e resolver aquelas 2 ou 3 questões que são de interpretação, tá certo? E depois, se por acaso o português foi a última matéria que você deixou para fazer, não vai ser essa leitura que vai prejudicar e você daqui a pouco não ter tempo de acabar a sua prova. Então essa é a dica que eu vou dar. E a última dica, a melhor de todas, é a seguinte: quando você receber a prova, não saia desesperadamente resolvendo questões. Ainda que você seja daquelas pessoas mais atrasadinhas, que sempre é uma das últimas a sair da prova. Não faça isso. Você primeiro vai ter que manusear a prova, folhear a prova, pegar a prova e passar os olhos na prova. É muito importante essa passada de olhos. Faça uma passagem de folha a folha, desde a capa até o final. Folha a folha. Olhe toda a prova. Mais ou menos uns 2 ou 3 segundos durante toda a prova. Depois, 2 ou 3 segundos por página. Depois você vai ler a prova subjetiva, quando for o caso de uma prova subjetiva ou uma prova de redação que venha junto com a prova objetiva. Por que você vai fazer isso? Porque muitas vezes respostas da subjetiva ou dicas valiosas para uma redação estão dentro da prova objetiva. Então faça só depois a prova subjetiva, só depois, tá certo? Essa é a minha dica, né? Eu já falei isso num outro vídeo, há muito tempo atrás, e uma vez um aluno veio me xingando, dizendo que deixou para fazer por último a subjetiva e não deu tempo, que ele sempre fazia antes, e aí ele ouviu meu vídeo e começou a fazer depois, e aí não deu tempo para acabar e me xingou. Pessoal, se você acha que não vai dar tempo, faça o que você achar melhor. Mas a minha dica é essa, e eu vou dizer, e eu já disse o porquê. Porque na prova objetiva tem muitas dicas para a prova subjetiva. Porque às vezes na prova objetiva tem a resposta de alguma questão da prova subjetiva, porque às vezes não é feito pela mesma banca. Provas de direito, principalmente, né? Eu já vi prova de delegado em que uma questão objetiva dava uma resposta para a questão subjetiva. Por quê? Porque na subjetiva era uma questão de penal, por exemplo, e o examinador que elaborou a prova objetiva de constitucional deu a dica lá para a prova objetiva, porque eles não se conversaram. Pode acontecer isso sim, eu já vi acontecer. Então, por isso que eu sempre acho bom, eu nunca me dei mal fazendo dessa maneira. E agora, o porquê que você deve ficar 2 ou 3 segundos por página e dar uma varredura na sua prova. Por quê? Eu já falei isso também, é o efeito déjà vu. O nosso cérebro, ele é muito grande, né? O poder dele é muito grande, e o maior poder dele é subconsciente, em nível abaixo do consciente.
e o nosso subconsciente está sempre trabalhando. Então quando você faz essa folhada, o subconsciente ele já viu a prova, ele já analisou a prova e muitas vezes ele vai ajudar a trazer a sinapse certa na hora da prova objetiva. Eu tenho a certeza disso, e isso já foi comprovado por estudos, e isso é um fenômeno muito comum que muitas vezes o pessoal chama de déjà vu. Quando você entra numa sala, num lugar, e tem a impressão de que já passou por aquilo, eu já vi esse quadro em algum lugar, eu já vi essa pessoa em algum lugar, e na verdade você não viu em nenhum lugar. O que aconteceu é que quando você chegou, o subconsciente já fez toda a varredura do local, e aí quando você se depara, quando o consciente fixa o olhar para aquela pessoa, para aquele quadro, para aquela situação, tem a nítida impressão de que já vivenciou isso. Por quê? Porque o subconsciente já vivenciou. Então pode ser que dê esse déjà vu na hora de uma das questões que você for responder. E meu amigo, uma ou duas questões a mais pode fazer grande diferença, principalmente se lá na frente, lá atrás aliás, aquele examinador colocou aquela prova, aquela questão difícil na matéria que você gosta. Então essas são as dicas de como começar uma prova, e se tu ficou até aqui comigo, meu amigo, é porque tu gostou do vídeo, então dá esse like, compartilha esse vídeo, né? E se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para você, e a Linda peça as notificações para você poder estar atualizado e receber as minhas dicas aqui na hora que a gente posta um vídeo novo, que toda semana tem muito conteúdo legal, eu não quero que tu perca. Então, te inscreve no canal, clica nas notificações, não te esquece de entrar no canal do Telegram, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!